Paz de Deus. Vou te contar a minha história, que é bastante triste. Já tem 41 anos, quase 42, que eu sou membro da CCB. Fui para lá, o meu filho mais novo tinha 9 meses. E se ele estivesse vivo, em março ele teria completado 42 anos. Olá, meus amigos, eu sou Jorge Luiz, este é o podcast Rádio Web Xixová e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Vocês viram aí a introdução e esse início é um testemunho pavoroso, horrendo, que vocês vão ouvir. Esse testemunho eu peguei lá no canal do Júnior Refletir. Editei, logicamente, tirei a voz dele o máximo que eu pude, mas ainda ficou um pouquinho, então vocês vão ouvir a voz dele aí em alguma hora do áudio. Eu espero que ele não se zangue, né? Júnior, um abraço. Mas esse áudio eu peguei lá. Eu vou deixar o áudio correr, eu não vou interferir, vou ficar só ouvindo e vocês ouçam aí. Se esse áudio não mexer com vocês, se esse testemunho não mexer com vocês, é porque você é morto ou então não tem coração. Não tem coração. Mas esse testemunho pavoroso aconteceu com essa irmã, uma pregação em cima do púlpito levou o filho dela a cometer esse ato. O interessante é que eu vejo muitos irmãos, no caso anciões, diáconos, cooperadores e até irmãos de bancos, aqueles que usam da pregação, eu vejo muitos que têm muita fé para amaldiçoar, para falar besteira, mas não tem nenhum pinguinho, um centavo de fé para abençoar. Ah, como o cara é bom em amaldiçoar, mas abençoar de jeito nenhum. Ah, isso ele não sabe. Mas eu quero que você ouça aí o testemunho pavoroso. É horrendo. E aí, tire as suas próprias conclusões. Isso aconteceu na congregação cristã no Brasil, lá em Minas Gerais. Eu editei todo o vídeo. Paz de Deus. Vou te contar a minha história, que é bastante triste. Já tem 41 anos, quase 42, que eu sou membro da CCB. Fui para lá, o meu filho mais novo tinha 9 meses. E se ele estivesse vivo, em março ele teria completado 42 anos. Sempre ouvindo muitas promessas, que meus filhos iam ser músicos, que o mais novo ia ser organista, aliás, violinista, que Deus ia completar a obra no meu lar, que eu não ia descer à sepultura sem ver minha família servindo a Deus, que minha casa ia ser chamada de casa de oração, que Deus ia realizar os desejos do meu coração, que Deus ia virar a página da minha vida e escrever uma nova história. Promessas que eu venho ouvindo há anos e anos e nada, nunca se cumpriu. E agora não tem mais chance mesmo de nenhuma se cumprir. Criei meus filhos na graça, cresceram na graça. E quando adolescentes deixaram de ir para a graça. Não seguiram caminho errado nenhum. Só o mais velho, que deu muito trabalho,
brigava na rua, foi preso algumas vezes, porque ele fez curso de taekwondo e batia nas pessoas e machucava, então ele foi preso. Um dia acabou com o carro do pai dele fazendo cavalo de pau na rua, nem era habilitado ainda. O carro deu perca total. E ele não teve nada, graças a Deus, não teve nenhum arranhão. E assim foi a adolescência dos 3. Depois, pela graça e misericórdia de Deus, voltaram para a CCB. E aí permaneceram. Os 2 mais novos nunca me deram trabalho. Mas o mais velho deu muito trabalho, mas foi para a CCB e mudou de vida. Não ficava mais nos bares bebendo, parou de beber, casou com uma serva de Deus organista, muito bonita. O do meio também se casou com uma organista, também muito bonita, filha única, nascida e criada na graça. Casou com 16 aninhos, sem nunca ter saído da barra da saia da mãe. E meu filho tinha 21, que casou com essa organista. E o mais velho tinha 22, quando casou também com uma organista. E o mais novo permaneceu na congregação. E começou a gostar de uma moça, que não era batizada. E ele falou: mãe, eu vou buscar a palavra. Se Deus confirmar, eu vou casar dentro de 2 meses. Aí ele já tinha comprado o guarda-roupa de casal, ele já tinha comprado o rack, ele já tinha comprado um jogo de sofá. Ele escolheu o jogo de sofá mais caro da loja. Muito bonito o jogo de sofá. Ele já tinha comprado fogão. A minha sala é muito grande, ela montou tudo num canto da sala. E eu joguei uns lençóis por cima, mas estava tudo nas caixas. E ele foi buscar a palavra. E quem atendia muito o culto era o ancião, e não o cooperador. E no dia que eu estava buscando a palavra, como de costume, era o ancião local que estava atendendo o culto. Mas o irmão sabia que ele ia buscar a palavra, porque o amigo dele, que era muito amigo do ancião, contou para o irmão ancião: Virgílio logo vai buscar a palavra para casamento. Para casar com quem? Com a Fabiana. Aí o irmão, na hora do culto, pregou, leu um texto, meu filho e ela buscando palavra para casamento. Aí ele leu um texto, não me lembro mais o texto que ele leu, o texto bíblico que ele leu, e ele disse assim: tem alguém aqui, acabou de ler e disse assim: tem alguém aqui buscando palavra para casamento. Você nasceu e cresceu num lar cristão e até hoje não quis obedecer a Deus. E agora está buscando palavra para casamento? Então Deus diz: é não, não e não. E agora Deus muda a linha da palavra. E aí começou a pregar outras coisas. Eu olhei para trás, mas deu para perceber que a lágrima estava rolando no rosto do meu filho. E depois, conversando com ela, com a moça, ela falou que se sentiu uma formiguinha, que se sentiu muito humilhada. Estava falando com ela, né, que ela não era batizada, meu filho já era. Aí saiu da igreja, um foi para um lado, o outro foi para o outro. Ele nunca mais, era muito obediente à palavra, nunca mais se aproximou dela. Permaneceu por mais um ano na congregação e resolveu abandonar. Ficou um tempão sem congregar, mas nesse período ele não deixou de ajudar na obra da piedade. Ele fazia compra, irmão, não era de um pacote de arroz, não. Era de um fardo de arroz. E você sabe que um fardo vem 5 pacotes de 5 quilos. Ele comprava era fardo de açúcar. E um fardo vem 5 pacotes de 5 quilos.
Ele comprava cestas básicas, que não era cesta básica, não era o básico, tinha de tudo. Ele comprava até garrafa de café, garrafa térmica, copos, rodo, vassoura, sabão em pó, amaciante, água sanitária, veja, sabonete, tudo que gasta numa casa ele comprava, vassoura. As compras que ele fazia na época ficavam em 400, 500, até 600 reais. Teve uma irmã que falou comigo: irmã, a compra que eu ganhei, que eu recebi, deu para mais de 3 meses. E ela era o marido de 5 filhos. Então, era assim, durante o tempo que ele esteve afastado, que ele não frequentava os cultos, ele não deixou de contribuir com a obra da piedade. Depois ele voltou. Ele resolveu: mãe, vou voltar a congregar. Eu falei: isso mesmo, meu filho, volta a congregar. Não fica distante de Deus, não. E na noite que ele voltou a congregar, o ancião tornou a pregar. Sabe por que você não se casou ainda? Que Deus não preparou uma esposa para você ainda? Porque Deus não prepara ovelha para lobo. Meu filho não era um lobo, irmão. Era o filho mais carinhoso que eu tinha. Era o filho mais temente a Deus que eu tinha. Um dia, ele comprou 3 bermudas. Chegou, me mostrou tudo que ele comprava, ele me mostrava. E eu falei com ele assim: meu filho, mas servo de Deus não usa bermuda. Só falei assim. Aí eu senti um cheiro de pano queimado. Olhei pela janela do meu quarto. Ele estava pondo fogo nas 3 bermudas. Queimando, e queimou as 3 bermudas. Era muito temente, obediente. Religiosidade. E ele saiu nesse dia, nessa noite, arrasado da igreja. Chegou em casa e falou assim: mãe, eu não sou lobo. Por que Deus não quer preparar uma esposa para mim? Porque eu sou lobo, eu não sou lobo. Eu falei: eu sei, meu filho, que você não é lobo. Eu sei. Deus sabe que você não é lobo. Ele deitou na cama dele, de bruços, e chorou copiosamente. E eu lamento não ter ido lá, ter colocado a cabeça dele no meu colo e ter confortado o coraçãozinho dele e ter dito para ele que Deus amava ele, independente do que o irmão tinha dito na igreja, do que o irmão tinha pregado na igreja. Mas eu não fiz isso. Eu passava para lá, passava para cá, e ele chorando de soluçar. Ele resolveu não voltar mais à congregação. E logo depois, pouco tempo depois, ele tirou a própria vida e deixou uma carta para mim: Deus não me ama, mas não abandone a congregação, mãe. Não abandone a igreja, para um dia a senhora encontrar com a avó. Eu sei que eu não vou para o mesmo lugar que vocês vão. Ele dizia isso porque ele tinha tirado a Bíblia, né? Aliás, tirado a vida. Eu sei que eu não vou para o lugar que vocês vão. Nós não vamos nos encontrar, mas a senhora vai encontrar com a avó. Não se revolte contra Deus. Não abandone a igreja. E disse que estava se sentindo insignificante, tanto para a Irmandade quanto para Deus. E foi embora, meu filho. Foi embora, irmão. Com 23 anos de idade. Lindo, lindo, bom, trabalhador, honesto. Foi embora. Deixou meu coração. Eu tive uma depressão muito profunda. Fiquei 44 dias internada na ala psiquiátrica do Hospital do Ipicem, que é o Hospital dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais. E durante o tempo que eu fiquei na ala psiquiátrica, eu não recebi visita de nenhum irmão sequer, nenhuma irmã sequer. No dia do velório, o irmão que pregou essa palavra maldita na igreja entrou na sala e a casa estava cheia de gente que teve que formar fila para passar na frente do caixão do meu filho. Quando eu vi ele, eu gritei para ele: tá vendo, irmão, o que você fez?
Se você não tivesse pregado daquela maneira naquela noite, meu filho hoje não estaria nesse terno de madeira aqui não. Você está vendo o que você fez? Aí ele não me respondeu nada. Na mesma hora ele entrou com a mesma, do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu. Na mesma hora ele saiu. Não esperou eu falar mais nada. E na época que ele pregou, ele tinha um filho fora do casamento. Ele tinha um caso extraconjugal na cidade próxima aqui da minha cidade. E ele tinha um filho de 5 anos fora do casamento, que hoje já deve estar com uns 25, 30, sei lá. Ele teve um caso extraconjugal com uma irmã que era casada com um irmão mais idoso, num bairro distante do centro. Isso tudo veio à tona logo depois que tudo isso aconteceu com meu filho. Então era um idólatra. Vocês ouviram aí. É triste, é lamentável. Mas o pior de tudo não é isso. É que a congregação cristã no Brasil é a única igreja que mata os seus membros lá de cima do altar. Eu não desconheço de uma outra igreja, mas a congregação cristã no Brasil faz isso. Eu nunca vi ter tanta fé para amaldiçoar. O engraçado, né? Porque se você é cristão, tem uma passagem na Bíblia muito bem clara sobre isso. O apóstolo Pedro estava com Jesus Cristo anunciando Cristo. Ele estava anunciando Cristo, uma nova religião, um novo contato com Deus, dessa vez sem intermediários. Alguém não recebeu. O apóstolo Pedro ficou pé da vida e logo lembrou daquela passagem do profeta Elias. Ele logo se lembrou da passagem do profeta Elias e disse assim: Senhor, vamos fazer como Elias, que pediu para descer fogo do céu e matou todo mundo. Aí Jesus disse que não, ele veio para que tenham vidas e vidas com abundância. Aí vem as igrejas, essa da prosperidade, e diz que essa passagem, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, quer dizer arroz, feijão, dinheiro, carro, fazenda, avião. Mas não, é uma passagem que Pedro ainda citou. Vamos fazer como Elias, descer fogo do céu e matar todo mundo. Os idiotas que estão membros dessas igrejas não conseguem ver isso. Aí acha que está falando de dinheiro, de comida, de bebida, de carro, de fazenda, mas só tem um detalhe. É só o pastor deles que consegue. Ele mesmo nunca vai conseguir. Mas a congregação ela tem essa coisa ruim, essa coisa diabólica de amaldiçoar os seus membros. Aqueles membros que não conhecem a palavra de Deus, que não leem a Bíblia, não sabem como sair. Porque se o camarada, quando ele ouve uma palavra dessa, lá em cima do púlpito, ele fala: Satanás, em nome de Jesus Cristo eu te repreendo. Mas ele não fala, ele aceita, ele até diz amém. Aí, ó. Ele até diz amém. Aí, como não é Deus mesmo, essa palavra não é palavra de Deus, não tem nada a ver com Deus, é coisa demoníaca, cumpre. Você pode, não é? Você acha que não é? Então, quando eles pregam bênção lá, qual delas se cumpre? Mas quando é maldição, acontece aí no outro dia. Ele pregou a maldição e aconteceu alguns dias depois. E qualquer negócio não fui eu, foi Deus. Mas tá aí, eu não vou falar muito, porque essa coisa aí é pavorosa.
e que sirva de exemplo para vocês. Leiam, leiam, busquem a palavra. Abandone essas profecias, essas profetadas de cima do altar ou lá debaixo do altar, não interessa. Abandone isso e busquem, sigam a palavra de Deus, a Bíblia, aquela. Eu nasci espiritualmente dentro da congregação cristã no Brasil, mas com um ancião que pregava a palavra. Todos lá chamavam ele de carnudo porque ele pregava a palavra e explicava a palavra. O irmão é carnudo. Os espirituais eram eles. Mas vai vendo aí onde eles estão e o que eles fazem dentro da igreja. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, ou seja, aonde tiver internet. E bora lá. Não se esqueça, comente aqui embaixo. Todos os canais que eu sou inscrito nos canais, quando é postado um vídeo, eu sempre comento. Falo alô, show de bola, e aí, ficou show, ficou legal. Nunca deixo sem comentar, porque o comentário é muito importante. E o joinha também. Eu nunca dei um dislike, eu dou um like, quero dizer que eu vi. Para mim, não quero dizer que eu gostei exatamente daquele assunto, mas eu passei por lá, então eu dou um joinha. Nunca dei joinha negativo até hoje para seu ninguém, ainda que eu não goste do assunto. Mas se eu passei lá, eu dou um positivo, eu tive por aqui e dou um comentário. E nunca dou comentário negativo, xingando, ofendendo, ainda que eu não comungue com a ideia e pensamentos daquela pessoa. Mas sempre faço um comentário lá, tô fora, tô dentro, aí não, entendeu? Mas nunca ofendendo.